Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Tô com a camisa do Bolívar, rapaziada. Isso aí. Estamos de volta aqui ao território carioca, terras cariocas, Rio de Janeiro. Faltam 2 dias, inclusive, para a decisão Botafogo e Nacional de Potosí, para ver quem passa para a terceira fase da Libertadores. Tá legal? E o vlog tá ficando pronto, rapaziada. Vou falar para vocês, antes da gente falar aqui sobre Vitor Carvalho, Bernardo Scapo, não sei, né? Sobre Matheus Magalhães, tá? Caras, vou falar, irmão, é maneiro, assim, é um desabafo de vida, tá? Bobeira, né? Mas é muito legal, né? Você ter sei lá, uma casa maneira, um carro maneiro, você ter uma roupa bonita, adoro também comprar minha roupinha. Mas, cara, se tem uma parada que, mano, é o investimento de vida pra tua vida, é viajar, mano. Viajar com amigos, viajar com pessoas que você ama, viajar com a tua mulher, com o teu esposo, com teus filhos. Eu não tenho filhos ainda, mas enfim, viajar, né? E o destino, né, pô, Deus foi muito bondoso comigo de proporcionar a possibilidade de viajar a trabalho e também fazendo disso um lazer, fazendo disso uma diversão, né? Informando, entretendo, né? Fazendo jornalismo da minha maneira, mas também me divertindo muito, né, com a galera que eu viajo. Esse vlog ficou muito maneiro, viajamos em 7 amigos, né, além, evidentemente, da minha mulher, que é a Vitorinha, e, cara, foi muito, muito, muito maneiro. Caras, assim, viagem, né, se vocês tiverem a oportunidade, putz, caramba, sobrou um dinheirinho, tô tudo certo, viaja com os amigos, viaja com a família, é fantástico, irmão. E essas histórias vão ser documentadas no canal Brownie Sport. Link tá aqui na descrição para você se inscrever lá no canal e também acompanhar todos os vlogs que a gente já fez. Já fomos para Bolívia uma outra vez, teve vlog no Peru, Salvador, Pará, São Paulo, Inglaterra, Holanda, Austrália. Porra, cara, foi tanto canto, Cabo Verde, cara, é muita coisa que a gente pode contar e a gente começa o nosso vídeo informativo aqui agora. Bom, vamos lá, galera. O Botafogo segue buscando, né, alternativas para contratar novos jogadores. São 3 atletas nas últimas 24 horas sondados, né? Dentre eles um goleiro, a gente vai falar especificamente dele aqui daqui a pouco, né? Mas primeiro a gente começa por jogadores do futebol português que estão sendo sondados. Não só eles, tá? Tem ala também sendo sondado, né, no futebol português. Mas o que a gente tem aí, né, que já saiu de notícia, zagueiro e volante. Então, o Botafogo segue buscando volante e volta a repetir. Além do fator de lesão, Alan é um cara que se machuca muito, Danilo é um cara que se machuca muito. Eu acho que tem a ver com uma possibilidade, sim, de negociação do Danilo no meio do ano, né? O Botafogo entendendo que é um jogador que é valorizado, o Botafogo entendendo que é um jogador que vale muito dinheiro, o Botafogo está precisando de dinheiro, e, portanto, não era nem para ter contratado tendo em vista isso, né? Mas o Textor é maluco, né? E é um cara que se machuca muito, tá certo? Então o Botafogo está buscando mecanismos dentro do mercado para suprir essa ausência desse jogador, que é um dos melhores jogadores do Brasil e que pode, sim, por que não, ser negociado no meio do ano. Alessandro Brito, Léo Coelho deixaram isso claro numa coletiva de imprensa que eles deram, apresentando o técnico Martin Anselmi, de que jogadores serão negociados. E entre negociar Montoro e entre negociar Danilo, a informação que eu tenho, né, até por sondagem, né, tudo mais, é que o Botafogo talvez priorize negociar o Danilo, porque o Montoro é esse cara do poder de fogo mais à frente, né? Enfim. Mas isso é mais pro meio do ano, tá, gente? Pós-Copa do Mundo. E a gente continua falando por aqui sobre essas possibilidades. Botafogo tá buscando a contratação de um zagueiro e também de um volante no futebol português, dentro dessas informações que saíram. O volante, galera, é o Vitor Carvalho, jogador do Braga de 28 anos, tá? E que jogou aqui no futebol brasileiro, né, há muito tempo no Coritiba. E aí saiu muito jovem pro futebol europeu, né? Tem muito esse perfil, caralho, não vai parar de sambar não, mas o Botafogo, né, dentro da sua linha desde 2022, ele tem muito esse perfil de buscar esses jogadores que saíram muito jovens aqui do futebol brasileiro e foram pro futebol europeu, né? Muito, muito, muito cedo. Foram para Portugal, foram para Grécia, foram para outros centros, né, e que não jogaram, né, no futebol brasileiro há muito tempo. Jogaram pouquíssimo. A gente se lembra de, né, se você pegar aí, em 2022 o Botafogo contratou nessa linha o Felipe Sampaio, que deu errado. O Botafogo contratou o Marçal, que deu muito certo. O Botafogo buscou o Igor Jesus, né,
não preciso nem dizer que deu muito certo, né? Que são jogadores que saem muito jovens e ainda tem uma possibilidade ali de encorpar dentro do futebol brasileiro, e é bom para a visibilidade desses jogadores também. O Vitor eu acho um bom volante, tá? E temos a situação do Bernardo Chapo, né? Scapo, não sei exatamente como é que se pronuncia o nome dele. É um zagueiro de 26 anos que atua no Estrela Amadora do futebol de Portugal, e ele particularmente eu não conheço. Tá? O futebol dele eu não conheço. Ele atuou no Fortaleza, jogou no Ituano, jogou no Vila Nova e tá tendo essa experiência jogando no futebol de Portugal. Assim, o currículo não é tão avantajado, né? Você vê o Vitor Carvalho, é um jogador que atua no Braga, né, cara? Que é uma equipe que disputa título, vira e mexe, é campeão da Taça de Portugal, né? Confesso não ter pesquisado para saber se ele chegou a atuar, a trabalhar com o Arthur Jorge, tá, gente? Mas acho que é um bom jogador. O Bernardo eu não conheço. Tá? E eu acho que passa por um tipo de jogador, de zagueiro, de peça, né, que é mais para compor do que propriamente para ser aquele cara, como o Botafogo fez a contratação, por exemplo, do David Ricardo, que deu certo, né? Mas assim, eu acho que isso não anula o fato de que o Botafogo também está tentando a contratação do Di Cesare, né, que é o zagueiro do Racing, tá certo? Agora, em termos de prioridade, dá para perceber que o Botafogo ainda busca uma oportunidade de mercado na ala. O Botafogo prioriza a contratação de um zagueiro. O Botafogo olha para a volância. Tem que olhar para o gol. A gente vai falar sobre isso. Mas o Botafogo não olha para o ataque. E isso para mim é muito preocupante. O Botafogo não olha para a posição de centroavante. E eu acho que estar satisfeito com o cenário atual na centroavância do Botafogo é um erro. Como eu falei lá atrás, que era um erro o Botafogo estar satisfeito com os goleiros, né? O Léo Link acha um bom goleiro, mas oscila pela idade, ainda se incorporando como goleiro. Ah, mas ele já tem 24... Irmão, o goleiro ele tem uma maturação diferente, a gente sabe disso. Ele fica pronto um pouco depois em relação a jogadores de linha, tá? O Jefferson com 23 anos, eu tô falando do Jefferson, né? Não tô nem falando do Léo Link, fazia merda pra caralho, né? E virou o goleiro que virou, tá certo? Chovendo, hein? Nossa. Mas temos a situação do Botafogo não ter buscado, que tem o Neto, né, e o Raul, né? E eu acho que centroavante, né, assim, o Botafogo investiu caríssimo no Arthur Cabral, que entrega muito pouco. Eu não tô falando de gols, eu tô falando de jogo, de contribuição para a partida. Ele faz um jogo bom e 3 ruins, e aí se machuca, né? Cris Ramos, acho que ele faz um jogo bom e 7 ruins, e se machuca. Então, e aí nessa o Kadir é um jogador que eu gosto, tá? Acho que ele não tem que ser queimado, mas não dá pra pular a etapa com ele, é um jogador ainda muito cru, né? Acho o Kadir bom jogador, mas ainda muito novo, muito menino, né? E o Matheus Martins, que, cara, assim, ele até ganha um espaço nas infiltrações, na ultrapassagem, no arranque, no ataque ao espaço, mas o cara faz questão de perder gols, assim, inacreditáveis. Então, o Botafogo não estar buscando um centroavante, eu considero um erro categórico. Categórico, tá? E agora a gente fala aqui dessa situação do goleiro. Outro ala que o Botafogo tá buscando, rapaziada, é o Paulo Otávio, do Al-Sadd. A gente já informou aqui, né? E o Vitor Carvalho, parece que o Braga tá pedindo uma compensação financeira a mais do ideal. O Botafogo tenta negociar. E tem a situação do Botafogo acionado na FIFA, é aquilo que eu falei. Resolveu o transferban, fala do Textor agora. Foi primeiro que não tinha nem que ter transferban. Segundo, e se tiverem outros, né? O Botafogo pagou parcelas do Montoro? Luiz Henrique, Botafogo... Parece que a partir de 2025 o Botafogo parou de pagar a conta, né? E o Luiz Henrique, Botafogo, tá devendo ainda 2 milhões de euros de parcelamento para o Real Betis, o que dá ali mais ou menos 12 milhões, né, de reais. O Botafogo foi acionado na FIFA, a FIFA deu razão ao Real Betis e o Botafogo tem 45 dias para pagar o Betis esses 12 milhões de reais, senão vem outro transferban daqui 45 dias, se aproximando da próxima janela do meio do ano, que o John Textor falou que vai ser muito forte, ataque, 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 né? Então, é mais um caso a se falar. E sobre o goleiro, rapaziada, Matheus Magalhães, goleiro, primeiro de tudo, tá, gente? É importante enfatizar, a ESPN deu essa informação, o Globo Esporte confirmou, mas eu, particularmente, com as fontes que eu conversei dentro do Botafogo, nenhuma delas me confirmou, tá? Uma delas ensaboou e a outra falou, Brownie, não tem nada, tá? Não há nada em relação ao Botafogo com esse goleiro. O que pode ter acontecido é uma sondagem por parte do mapeamento
que é algo que acontece. Agora, negociação, proposta na mesa, conversa, aperto de mão, estamos tentando te contratar, ainda não teve, tá? Ainda não tivemos. O Matheus é um goleiro de 33 anos, rapaziada, que atua no Estrela Vermelha, equipe importantíssima, né? Que inclusive já foi campeã da Sérvia, né? Da Champions, né? Um time sérvio que tem uma torcida bizarra, assim, é uma loucura. A Partizan Estrela Vermelha é um dos clássicos mais sanguinários, né? Que tem. O Matheus, ele agarrou no início da carreira no América Mineiro, gente. Eu lembro que ele teve esse destaque há 10 anos, mais ou menos, quando ele surgiu no gol do América, e vai nesse perfil, né, desses jogadores que eles são novos e saem muito cedo, né, prematuros aqui do futebol brasileiro. Ele foi agarrar em Portugal, passou muito tempo agarrando em Portugal e agora está agarrando no futebol da Sérvia e vem tendo bons desempenhos por lá, né. Primeiro de tudo, você vai ver ali como é que é a reação da torcida, né? Os torcedores do Estrela Vermelha viram ali que, putz, caramba, tô tentando contratar o Matheus quando saiu a notícia. Pô, tomara que não role, então é um cara que ele é querido por lá. Tá certo? Mas é aquilo. A gente não bota a mão no fogo mais pro goleiro porque a gente tá desconfiado, né? O Neto, como a gente falou aqui, pelo menos é o que a gente disse, né? O Neto, ele é um goleiro que durante toda a sua trajetória ele foi reserva no futebol europeu, né? Teve um momento bom ali no Bournemouth, mas mesmo assim a torcida mesmo, a gente falou sobre isso aqui, falava das oscilações dele, né? E é um cara que parece estar abaixo fisicamente. O Matheus, um goleiro mais experiente, que pode estar sendo monitorado aí pelo scout do Botafogo, sim, tá legal? Mas ainda não há uma proposta oficial por ele. Tá certo, rapaziada? Gente, um abraço, tamo junto e a gente volta aí com as informações que forem aparecendo. Fui!